Quais são os desafios e oportunidades que a pauta ESG traz para a advocacia? A agenda ESG ganha cada vez mais espaço nas empresas e já começa a promover transformações interessantes nos negócios. À medida que essa pauta avança, surge um novo universo de atuação para os advogados. Mas como aproveitar essas oportunidades? Como lidar com os desafios que também aparecem? Ou ainda, como me preparar para lidar com todas essas questões? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Hoje, para discutir esse tema aqui comigo, tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast a Priscila Kirchhoff, que é sócia do escritório Trent Russell Watanabe. Priscila, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Juridicast. Eu que agradeço, Leandro. É um super prazer estar aqui hoje com você e com seus ouvintes. Como você falou, no ano passado eu já tive a oportunidade de conversarmos sobre a jornada de 4 dias de trabalho na semana, então reviver essa experiência e ainda tratando do tema ESG não poderia me deixar mais feliz. A gente que fica feliz de você retornar aqui no Juridicast, tá, Priscila? E pra gente começar o nosso episódio aqui, já trazendo uma pergunta, tá? Quais são, ao seu ver, os principais benefícios para os escritórios de advocacia que adotam uma abordagem voltada pro ESG? Eu costumo dizer, Leandro, que ESG hoje em dia não é mais um plus, não é um diferencial para as empresas, mas é algo mandatório, necessário. Então, nesse sentido, os escritórios de advocacia que ainda não estão olhando para essas 3 letrinhas, certamente ficarão para trás em termos de negócio nos próximos anos, porque a verdade é que ESG não é, como muitos alegam, um modismo passageiro, mas sim se tornou uma forma, uma ferramenta de se fazer negócio. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais direta e pragmática, eu elenco os seguintes benefícios para os escritórios que adotam uma abordagem voltada para o ESG. O primeiro deles é, sem sombra de dúvida, o crescimento de receita. Tá. É claro que é extremamente importante a gente adotar as práticas ESG porque é o certo, porque é o mais justo e também para garantir um melhor futuro para as novas gerações. Mas a gente não pode esquecer que o foco adequado na agenda ESG pode trazer grandes impactos, grandes resultados financeiros para as empresas. Aliás, existem estudos de Harvard que demonstram o crescimento financeiro a médio e longo prazo das empresas que implementam critérios ESG no seu dia a dia. Em poucas palavras, a importância do ESG nesse particular está em agregar valor para as empresas como um todo, inclusive os escritórios de advocacia, ao buscar benefícios que vão reduzir custos, aumentando sua eficiência de forma sustentável. A título de exemplo, Leandro, no que diz respeito ao ramo jurídico, eu posso dizer que eu tenho visto em diversos pitches a exigência da adoção de critérios ESG na medida em que as empresas vêm questionando, por exemplo, quantos empregados de escritórios são pretos, homossexuais, PCDs, mulheres, ou se existe alguma política diferenciada ou mesmo benefícios no que diz respeito às grávidas, às gestantes. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que muitas empresas /clientes vêm cada vez mais buscando estabelecer relações comerciais com escritórios que estejam alinhados com seus valores sociais e ambientais e que implementem boas práticas. Até mesmo porque a sustentabilidade da cadeia de abastecimento é um tema, Leandro, que cada vez mais vem ganhando relevância no mercado. É por isso que eu digo que caso o seu escritório não esteja atento a essas questões, pode ser que logo no início de um processo de concorrência, por exemplo, ele já seja prontamente desqualificado simplesmente pela ausência de adoção de iniciativas sustentáveis. E assim, obviamente, ele vai terminar perdendo espaço no mercado. Por outro lado, os escritórios que estão olhando para esses aspectos terão um incremento na sua carteira de clientes e, por via de consequência, naturalmente, haverá uma melhoria nos seus resultados financeiros. Como segundo benefício, eu indico o aumento da produtividade dos advogados, bem como a retenção de grandes talentos. Como que funciona isso? Então, como você bem sabe, Leandro, as novas gerações, elas não se preocupam apenas com o valor da remuneração que elas recebem. A atual juventude, ela tem diversos propósitos. Então, hoje, essa juventude, essa nova geração, almejando uma melhor qualidade de vida e flexibilidade no dia a dia, o que a gente percebe é que os candidatos a vagas de emprego, inclusive em escritórios de advocacia, eles levam em consideração outros aspectos do contrato de trabalho, como, por exemplo, a possibilidade de trabalhar remotamente, o famoso home office. Especialmente no período pós-pandemia, as pessoas perceberam as vantagens de uma jornada menos rígida, de modo que nos processos de recrutamento hoje, a gente percebe que diversos candidatos, inclusive nas histórias de advocacia, eles desistem de uma vaga se por acaso o trabalho for 100% presencial. Por essa questão, e por essa razão, os escritórios que levam em consideração os aspectos sociais da agenda ESG, sendo que eu citei o
home office apenas como um exemplo agora. Tá. Eles terminam largando na frente, considerando que os associados eles se sentem motivados a trabalhar mais e melhor. A verdade, Leandro, é que nesse processo todo termina sendo um jogo de ganha-ganha para ambas as partes. Além disso, nada adianta que as empresas criem políticas anti-assédio, canais de denúncia, políticas de compliance, códigos de conduta, se na prática não houver uma mudança de mindset, se não houver uma mudança de mentalidade, se o escritório de fato não repensar os seus valores e cultura. É o que a gente chama de walk the talk, ou seja, o discurso ele tem que andar de mãos dadas com a prática, com a realidade, dando espaço justamente para que essas pessoas elas possam fazer e evoluir na sua carreira nesses lugares, nesses locais e assumir, de fato, papéis de liderança. É por isso que garantir um ambiente de trabalho diverso e inclusivo gera um senso de pertencimento nesses advogados, especialmente quando eles constatam que o escritório efetivamente implementa programas de Diversity e Inclusion. Com isso, automaticamente, há uma identificação maior dos associados com o escritório, fazendo com que eles queiram construir a sua carreira naquele lugar, fazer parte daquele projeto, ao invés de simplesmente sair por aí se aventurando no mercado jurídico. Justamente por quê? Porque eles se identificam de verdade com aquela filosofia. Então, para mim, a melhor forma de você conseguir reter talentos é justamente essa, fazer com que os seus associados, fazer com que os advogados eles se orgulhem do lugar onde eles trabalham, eles se orgulhem de pertencer àquele projeto. Por fim, a exploração de novos mercados e a expansão dos atuais é também um benefício, assim como a redução das intervenções regulatórias, a otimização de ativos e investimentos, o fortalecimento da marca e a competitividade a longo prazo. Além de todos esses benefícios que eu mencionei, segundo uma pesquisa recente da Bloomberg, estima-se que empresas que se adaptam aos princípios ESG, independentemente do seu porte, Leandro, então por isso aí a gente pode incluir inclusive as escritórios de advocacia, Tá bem. devem atrair aproximadamente 53 trilhões de dólares em investimentos e novos clientes até o ano de 2025. Ou seja, são muitos recursos, né? E aí nesse ponto, Priscila, como que os advogados, as advogadas podem atuar também como agentes de mudança na incorporação de princípios ESG nas empresas? Excelente sua pergunta, Leandro. Tá. Eu realmente acredito que os advogados eles podem ser esses agentes de mudança. Então, Como seria na prática? vamos lá. Eu acredito que os advogados, de maneira geral, eles podem fazer tudo isso ao, por exemplo, estimular a inserção de práticas, medidas, sejam elas preventivas ou corretivas, e valores ESG nas políticas internas das corporações. A título de exemplo, eu cito a recomendação às empresas pelo jurídico interno ou externo quanto à adoção de políticas anti-assédio, criação de canais de denúncia, né, que são os famosos hotlines. Mas é claro que de nada adianta, isso por si só, digamos assim, não é suficiente, porque os empregados, eles precisam ser devidamente orientados, educados sobre o tema. Então, a realização de treinamentos para a devida implementação dessas políticas que eu mencionei é algo realmente crucial nesse processo. Os advogados, eles também podem fazer a diferença ao sugerirem aos seus clientes, né, no processo de negociação, a inclusão de cláusulas sociais. Eu digo isso tanto no processo de negociação das ACTs, que são os acordos coletivos de trabalho, como também nas CCTs, que são as convenções coletivas de trabalho. Uma outra forma de atuação desses advogados é por meio da criação de políticas, com a previsão ou a ampliação de benefícios sociais para os empregados. Então, como exemplo, eu cito aqui algumas empresas que já vêm de forma bastante vanguardista, oferecendo tratamentos de fertilização e redesignação de gênero para atrair e reter talentos. Também a flexibilização da jornada de trabalho para mães e pais que têm filhos neurodivergentes e, nessa medida, naturalmente, precisam estar mais disponíveis nas rotinas dos seus filhos. Aliás, Leandro, nesse ponto, acho que é até muito importante a gente mencionar que existem já diversas decisões judiciais na esfera trabalhista determinando a redução da jornada dos pais que têm filhos que apresentam essa condição. Exemplo, autismo, síndrome de Down, sem que isso implique na redução ou na alteração dos seus salários e benefícios. Então, você percebe também que é uma tendência dos tribunais, do judiciário, da jurisprudência. Então, nada mais faz sentido também do que as empresas, os escritórios irem se adequando a essas práticas. E nesse momento, Leandro, você pode me questionar, mas Priscila, seria o papel do RH de uma empresa? Exato. Né? Ou até do RH de um escritório? E eu devo te responder que não necessariamente.
Por quê? Porque ciente da importância dessas práticas, né, e com isso eu não quero excluir o papel do RH, mas o jurídico, ele também pode, né, recomendar ou validar a concessão desses benefícios. Na verdade, ele pode e deve participar desse processo. Quando se trata do jurídico interno, eu penso também de uma maior conscientização acerca das legislações que têm uma abordagem ESG, sem sombra de dúvidas. Um diferencial, porque é a partir desse mais profundo conhecimento que eles conseguirão pensar nas oportunidades e nas estratégias de negócios ao implementar tais critérios. O que eu quero dizer com isso é que, quando se pensa em ESG, o jurídico ele tem que estar sempre antenado no novo. A exemplo da lei, que foi publicada muito recentemente, mais precisamente no dia 3 de julho, que é a tão falada Lei 14.611, que trata da igualdade salarial entre gêneros. O que eu quero dizer é que, se o advogado ele tem conhecimento dessa lei, ele pode, por exemplo, trazer melhorias para os empregados. E eu digo isso tanto do ponto de vista social como financeiro. Mas, além disso, não pensando apenas no empregado, né? O advogado ele também passa a ter ferramentas necessárias para alertar as empresas para adotar medidas mitigadoras de risco. Então, novamente, aqui é o melhor resultado. É algo positivo tanto para os empregados, que podem ter ganhos financeiros e sociais, mas também para o empregador, que fica mais ciente, digamos assim, de eventuais riscos que ele pode vir a correr, e assim o jurídico, obviamente, propõe sugestões para mitigar esses riscos. Ainda no que diz respeito à maior conscientização da legislação, eu também gostaria de mencionar a Lei 14.457. É uma lei do ano passado, mas que esse ano também vem sendo muito falada e discutida, que trata da obrigação da CIPA de adotar medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e moral, além de outras formas de violência no ambiente do trabalho. Assim, em que pese essa lei trazer novas obrigações para essa comissão, faz todo sentido, na minha opinião, Leandro, que o jurídico ele participe ativamente desse movimento, no sentido de dar treinamentos, sugerir alterações, participar da apuração dos fatos, identificar eventuais gaps e ainda, com isso, propor melhorias que devem ser feitas. E mais do que isso, ajudar no processo de implementação de tudo isso que eu mencionei. Então, a verdade é que toda essa participação, ela acaba por fomentar uma cultura ESG nas empresas através do seu jurídico, o que é, de fato, excelente. Especialmente porque os advogados que estão à frente dos departamentos jurídicos das empresas, eles, em regra, têm uma visão muito mais holística do que advogados que trabalham num setor específico, numa área específica, que terminam sendo mais técnicos em relação àquele segmento do direito. A verdade é que esses advogados, eles são grandes executivos do direito. Então, a partir daí, a participação desse corpo jurídico na gestão e liderança e incorporação de tais questões ESG se torna mais aparente, porque permite que eles compreendam de forma mais ampla quais são os impactos na empresa, né, em relação a essas questões sob vários pontos de vista. Legal, Priscila, e pela sua experiência, quais são os desafios que os advogados e advogadas enfrentam ao lidar com questões ESG e como que se pode superar esses desafios? São alguns, Leandro, são diversos, na verdade, tá? E quando eu penso, quando eu escuto a sua pergunta, eu entendo que a gente está tratando aqui mais das dificuldades que um escritório de advocacia, por exemplo, pode ter para implementar esses critérios, essas medidas ESG internamente, certo? Correto, isso. Pois bem, eu percebo, especialmente quando a gente pensa em escritórios de pequeno e médio porte, que a grande maioria ainda não possui uma estrutura sólida no que diz respeito ao compliance. Isso porque muitos deles ainda apresentam uma estrutura mais familiar, de modo que assim não existe uma discussão, por exemplo, Leandro, da criação de um canal de denúncia ou elaboração de um código de ética e conduta. O ideal, no que diz respeito ao princípio de governança, é que haja alguém, pode ser um gerente, um diretor, independentemente do nome e da posição, mas que haja alguém de forma totalmente isenta, independente, auxilie aquela sociedade de advogados nas questões de conformidade relacionadas a estruturas internas e clientes. Essa área, ela seria responsável pela gestão de risco, bem como por zelar pela ética nos negócios. Logo, faz todo sentido que os escritórios realizem a verificação documental e de histórico para validar informações sobre pessoas e empresas com as quais você pretende fazer negócio, bem como confirmar
se eles de fato cumprem as legislações que lhes são aplicáveis. Isso porque, e esse é um bom ponto, se de um lado a gente identifica uma preocupação maior das empresas, como eu disse antes, em contratar escritórios de advocacias ou fazer negócio com outras empresas que estejam alinhadas com os seus valores, com a sua filosofia, com a sua cultura, a recíproca também deve ser verdadeira. Ou seja, os escritórios de advocacia, eles também precisam estar atentos para fazer negócio apenas com empresas e pessoas que apresentem uma boa reputação. Ou seja, havendo alguma dúvida em relação à reputação e à postura daquelas pessoas e empresas no mercado, o ideal seria que eles não fizessem negócios ou parcerias também. Também é importante, ainda sob o ponto de vista de governança, atualizar periodicamente a lista interna de pessoas expostas politicamente. Olha só, eu achei bem interessante esse ponto, né, de mapear as pessoas que estão expostas politicamente, porque é um ponto que muitas vezes os escritórios deixam de lado, né? Com certeza, isso pode terminar causando impactos, inclusive, para o negócio, que pessoas, digamos assim, politicamente expostas, que não deveriam estar envolvidas, por exemplo, no projeto, se você não faz essa averiguação, se você não faz essa auditoria, podem terminar participando de algo que prejudique, digamos assim, a isenção delas naquele projeto. Então, em prol não só do escritório, mas também da transparência com o cliente, é ideal que isso seja feito. Uma outra sugestão é revisar os contratos em geral, seja com clientes, fornecedores e até mesmo material de publicidade dos escritórios, Leandro. Tá. Enfim, eu não posso esquecer de mencionar a criação do Código de Ética e Conduta, onde você pode encontrar ali a visão do escritório, qual que é o seu propósito, e quais são os seus princípios norteadores. Como eu falei antes, infelizmente, essa, pelo menos na minha percepção, ainda não é uma realidade plena nos escritórios de advocacia, mas eu espero que com o tempo, na medida que cada vez mais a gente vem falando sobre ESG, que todos passem a ficar atentos a esse ponto. Quanto ao meio ambiente de trabalho, eu percebo que o mercado jurídico ele ainda é um tanto quanto conservador, sendo que em alguns ambientes o machismo ele ainda se faz bastante presente. Então agora, adentrando a questão do princípio social, eu penso que os escritórios poderiam investir mais em iniciativas que favoreçam a diversidade, a equidade, a inclusão. A criação de comitês, por exemplo, que tratam dessas diversas minorias, eu digo em relação à questão de gênero, raça, tolerância religiosa, PCD, diverso. É uma boa sugestão, é um bom começo para os escritórios, porque assim você consegue desenvolver espaços onde os advogados, onde os associados, eles vão se sentir seguros, né, do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, para se expor. E, consequentemente, aí vem aquele sentimento de pertencimento que eu mencionei, né? Eles se sentem parte daquilo. Nesse aspecto, eu devo dizer, Leandro, que não é apenas o empregado que ganha, porque advogar, como você sabe, é uma atividade que demanda muita criatividade. Sim. E perspicácia. Então, quando você cria um ambiente de trabalho mais diverso, como o que eu sugiro, isso termina sendo um grande diferencial competitivo, porque você passa a enxergar o mesmo problema por várias perspectivas, por várias lentes, digamos assim, e vivências. Mas nada disso, sem sombra de dúvidas, é suficiente se a gestão, então eu digo aqui no caso seria a gestão dessa sociedade, ela não estiver alinhada com os mesmos valores. Então, antes de mais nada, é realmente necessário que a sociedade, ela abrace esse projeto. Porque senão, quem está embaixo termina não havendo em quem se inspirar. Porque muitas vezes eles olham para a sociedade justamente como o seu modelo, né? Como a sua inspiração. Então, na medida em que os valores não são aqueles, você termina também não os projetando, né? Então, é uma consequência natural que termina acontecendo. E isso não necessariamente nas histórias de advocacia, mas com as empresas em geral. Por fim, ainda no que diz respeito ao princípio do meio ambiente, eu trago alguns exemplos que são simples, mas que, ao meu entender, eles terminam fazendo a diferença, até mesmo em termos de criação de cultura, mudanças de mindset, que a gente havia mencionado antes, porque a gente sabe que essas coisas, elas não acontecem de repente, num estalar de dedos, no fechar de olhos. É uma jornada que a gente tem que trilhar com cautela, com muita parcimônia, né? E aos poucos a gente vai chegando lá, né? O ESG, na verdade, em minha opinião, ele é um caminho que você percorre sem uma meta final, sabe? Então, eu trago como exemplo aqui a implementação do trabalho totalmente remoto ou híbrido, sendo que esse último é o que eu percebo que as empresas vêm mais adotando ultimamente, especialmente nesse último ano. Essa semana mesmo, a empresa Zoom, não sei se você viu, Sim. passaram a exigir que seus empregados vão presencialmente até as empresas. O que é um contrassenso, né? Não é? Exato. Então, quando você pensa no Zoom exigindo isso, você percebe que também há uma tendência de retorno ao presencial. Mas eu, pelo menos, espero que o híbrido ele permaneça. E isso por quê?
Porque a gente vê bons resultados em virtude disso em diversos aspectos. E um deles, já que a gente está tratando aqui de meio ambiente, é a redução significativa nos indicadores de consumo de energia, água, materiais e emissões. A possibilidade também de a gente realizar um número maior de reuniões por videoconferência também implica na redução de viagens, o que vai refletir diretamente nas emissões de gases de efeito estufa. Um outro exemplo para a gente terminar esse ponto, que é bastante simples e que não implica necessariamente em custos para o escritório, é a eliminação do famoso copinho plástico da Copa. Pode parecer um exemplo banal, mas, de novo, é assim que a gente vai criando a cultura do Be Green, é assim que a gente vai criando a cultura do ESG. Então, lá no escritório, por exemplo, lá no Trent, essa política do Be Green foi criada há muitos anos atrás. E na época, eu me recordo que o escritório deu uma garrafinha de vidro com o logo do escritório, super legal, para cada integrante do escritório. Porém, é claro, né, porque assim você evitaria o uso do copo plástico. Mas é claro, se o escritório ele não tem uma verba para isso, para conceder essa garrafa ou algum substituto para tanto, não tem problema. Porque eu acho que nessa medida você pode tentar começar incentivando os associados a trazerem suas garrafas de suas casas. E assim eu acredito que a longo prazo, quando as pessoas começam a criar esse hábito, naturalmente o uso do copo plástico ele termina sendo reduzido ou até mesmo eliminado. Então, na minha opinião, Leandro, são muitos os desafios, mas também a gente tem muitas possibilidades. O que importa é que a gente dê o primeiro passo. Com certeza, Priscila. E aí, pensando um pouco na evolução desse tema em termos de legislação, né, o quanto que a lei e a regulamentação em relação ao ESG estão evoluindo e quais são as implicações disso para os advogados? Leandro, acho que é importante a gente deixar muito claro que não existe uma legislação específica que regule as questões de ESG. Muito bem. Mas, por outro lado, a verdade é que a gente tem diversas leis, projetos de lei, que trazem uma abordagem ESG. E a tendência, creio eu, é que esse número ele realmente cresça cada vez mais devido à maior conscientização da população acerca dos seus direitos e sobre as diferentes formas de discriminação, como etarismo, gordofobia, racismo, preconceito religioso, aparência física, transfobia, misoginia, PCD e a lista continua. Com relação ao aspecto social, eu gostaria de dar destaque, especialmente na condição de advogada trabalhista, a uma legislação que é bastante recente que eu já mencionei há pouco, que é a 14.611. Essa legislação, ela traz grandes avanços em igualdade de gênero e, de forma inédita, ela torna alguns critérios ESG obrigatórios. Além da igualdade salarial e de prever multas maiores, essa lei ela traz a obrigatoriedade de critérios remuneratórios entre homens e mulheres para trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Ao trazer esse conceito, a lei ela avança em aspectos que muitas vezes são os verdadeiros entraves na correção da desigualdade salarial entre gêneros, como os critérios subjetivos de contratação, promoção e avaliação de mérito. A gente também tem a Lei 14.540, que institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito da administração pública. Também não posso deixar de mencionar uma lei super importante, na verdade eu já a citei anteriormente, mas acho importante a gente reiterar, que é a 14.457, que foi ela quem criou o programa Emprega Mais Mulheres. Há uma série de medidas da nova lei que buscam garantir a força de trabalho feminina, melhores condições de empregabilidade e assim corrigir diferenças históricas de acesso ao mercado de trabalho, de crescimento na carreira e mais ainda, de garantia de um ambiente de trabalho livre de discriminação. Ela também renomeia a CIPA como Comissão Interna de Prevenção de Acidente e de Assédio. Esse ID assédio não havia antes, né? Mas em virtude justamente de todas essas novas obrigações que a CIPA passa a ter, a nomenclatura foi alterada, incluindo, então, o combate aos diferentes tipos de assédio na comissão. O projeto de lei 7.179, de 2017, ele também é muito importante, porque ele exige a presença de 30% de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. De acordo com o texto proposto, o percentual mínimo passaria a ser preenchido gradativamente. Com relação às implicações que você perguntou, Leandro, é aquilo que eu já disse antes. Quanto mais conscientes os advogados, associados, eles estiverem a respeito de toda essa legislação, naturalmente, maiores serão as oportunidades deles expandirem os seus negócios, porque a partir de então, eles terão conhecimento suficiente para produzir e assim oferecer suporte e auxílio aos clientes quanto a esse tema que é tão relevante. Muito bom, Priscila. E
E quando a gente fala, né, em especialização, né, você que é uma especialista, uma estudiosa do assunto, quais áreas de especialização que hoje estão se tornando, ao seu ver, mais relevantes dentro da pauta ESG, na advocacia, né? Claro, na advocacia, para mim, sem sombra de dúvidas, as áreas trabalhista, compliance e ambiental, elas vêm cada vez mais ganhando espaço, destaque e visibilidade nesse contexto ESG, tendo em vista justamente os princípios que a gente vem discutindo, o social, de governança e do meio ambiente, respectivamente. O princípio social, ele diz respeito ao comportamento de uma empresa em relação à sua responsabilidade social. Ou seja, esse princípio, ele observa se a organização, o escritório, ele realiza ações em prol de sua comunidade, seja ela interna, no caso, eu me refiro aos empregados, aos advogados, ou externa, que são os fornecedores, clientes. Essas ações, elas são ligadas a pautas como direitos humanos, LGPD, né, a proteção de dados, inclusão, pluralidade e diversidade nos departamentos que compõem a empresa. Então, nesse aspecto, como que a área trabalhista ela pode ajudar? Ela pode justamente auxiliar os clientes recomendando a elaboração e revisão de políticas, implementação de mídias sociais, algumas eu até já mencionei no início da minha fala, no início da nossa conversa. E também a readequação de práticas. A área trabalhista ela também dá suporte aos clientes na gestão de crises, quando o cliente enfrenta problemas, inclusive de ordem reputacional, relacionados, por exemplo, a jornada excessiva de trabalho que vem a ocasionar acidentes fatais em fábrica, utilização de mão de obra análoga ao regime de escravidão. Então, diversos são os exemplos. E diante de uma situação crítica como essa, a área trabalhista ela chega justamente para ajudar na gestão dessa crise. Então, nesse momento, cabe ao departamento prestar auxílio em todo o processo de reestruturação das áreas e realizar também treinamentos com os empregados para fins educacionais. Quanto ao princípio do meio ambiente, ele investiga como a empresa, como um escritório, ele lida com os impactos ambientais que ele e ela causa. Ou seja, ele analisa se essa organização pratica ações de combate ao aquecimento global, diminuição de emissão de carbono e da poluição da água, gestão de resíduos, redução de energia e uso de papel. Nesse aspecto, o departamento ambiental de um escritório pode ajudar o cliente como? Realizando uma boa gestão de tais riscos, para evitar desastres ecológicos, incidência de multas, ações criminais contra os gestores, além de danos à reputação da empresa. Por fim, e não menos importante, no que diz respeito ao princípio da governança, ele aborda as políticas de administração da empresa e observa se elas têm mantido o negócio dentro da conformidade legal, se são transparentes e se internamente, de fato, praticam ações ligadas à anticorrupção, ética e compliance. Então, o departamento de compliance ele também tem um papel crucial aqui, que é justamente de auxiliar o cliente na elaboração de políticas de governança, garantindo nessa medida a manutenção da confiança do mercado naquele escritório, naquela empresa e dos stakeholders em geral. A gestão desses 3 princípios, Leandro, através desses 3 departamentos que eu mencionei, tem sido realmente considerada fundamental para qualquer escritório que deseje gerar valor a médio e longo prazo para o mercado. Só um último comentário, eu devo dizer que os escritórios que têm áreas voltadas para direitos humanos e mudanças climáticas também terminam se sobressaindo no mercado. Muito bom, Priscila, o nosso papo está bem legal, mas a gente vai caminhando para o final e para a gente encerrar. Como que você acha que os advogados e advogadas, eles podem se preparar melhor, né, para adquirir as habilidades e conhecimentos necessários para trabalhar com ESG em suas práticas jurídicas, enfim, colocar o ESG mais no dia a dia? Esse é um bom ponto, Leandro. E para começar, eu sugiro que cada uma dessas áreas participe de fóruns de discussão e que também esteja presente o máximo possível em comissões e comunidades que debatem tais assuntos. Também é super importante participar de cursos específicos para que o advogado, assim, ele obtenha mais conhecimento e também uma visão mais holística sobre o tema. Já com relação aos escritórios que não têm essas práticas, que a gente sabe também que isso acontece, o ideal é você buscar o suporte de profissionais que possuem conhecimento já especializado e que têm uma vasta experiência com assuntos ESG. Esse termina sendo o melhor caminho para eles. Quanto aos cursos, existem diversos, inclusive muitos deles são gratuitos. Recentemente mesmo, na semana passada ou retrasada, a revista Exame realizou um curso virtual gratuito. Então,
cabe a gente também fazer a nossa parte no sentido de pesquisar, procurar, que muitas vezes não há nem custo nesse processo de busca e obtenção de conhecimento jurídico. A Fundação Getúlio Vargas, ela também ministra cursos. Tem ainda a Virtus Company, que é uma empresa que presta serviços de consultoria e educação executiva em governança corporativa. Eu também me recordo da Associação Brasileira das Companhias Abertas, a Brasca, que promove diversas discussões sobre o tema. Enfim, são diversas opções que o advogado tem para se preparar melhor e assim trabalhar com o tema ESG. Eu acho que o importante é a gente não ficar parado, não ficar acomodado, mas sim ir em busca de conhecimento, estar super sempre antenado em relação às tendências ESG, para que assim a gente tenha condições, digamos assim, de oferecer os melhores produtos para os nossos clientes. Muito bom, Priscila. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juristicast, né? Mais uma vez participando aqui e trazendo conteúdo de alta qualidade. Então, muito obrigado. O prazer foi todo meu, Leandro. Conte sempre comigo. É sempre muito produtiva. A troca é sempre muito boa aqui quando eu tenho a oportunidade de estar com você. Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e avalie o Juridicast no Spotify, Deezer ou qualquer outro agregador de sua preferência. E lembrando que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Eu vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.